E aí, o Megastar tá pronto? O Megastar tá pronto. Vou terminar aqui o vídeo, mostrar para vocês como é que ficou e vou explicar, dando uma dica muito importante, o que aconteceu com esse rádio. E o que aconteceu com esse rádio é muito recorrente. Infelizmente, para quem trabalha com eletrônica e não tem um termovisor, passa um pouco de aperto. Por que isso? Vamos lá na essência, na gênese do problema. Dois problemas são muito sérios nesses equipamentos. O primeiro problema é o conector fêmea do PL259. O conector fêmea ele fica folgado e o macho, quando ele vai entrar, no bom sentido, no conector fêmea, esse pininho aqui, quando ele vai entrar, tem uma certa folga, não pode ter folga. Se tiver folga, é um caso sério, porque em determinados momentos o seu equipamento ele não vai transmitir, você vai gerar uma certa estacionária. O negócio não é assim, tão 880, porque tá com mau contato, hora da hora não dá. Quando você vê, você quer uma saída. Mas não foi o que aconteceu com esse rádio. O que aconteceu com esse rádio é o seguinte: você tem um caminhão, duas baterias, e normalmente você não faz nenhuma verificação. Eu convido você a cada 2 meses levar o seu caminhão em um concessionário ou em alguém que trabalha com bateria. Vamos fazer assim uma coisa mais simples. Levar em alguém que trabalha com bateria, ou até você que é motorista e tem confiança em fazer esse procedimento, em verificar o nível do ácido da bateria e fazer o teste com aquele medidor de ácido de bateria, se tem corrente ali necessária. Sabe por quê? Porque algumas baterias começam a baixar o nível do ácido e o alternador, numa medida de segurança, quando ele nota que a carga da bateria está baixando, ele não sabe se é carga que está baixa por excesso de uso ou se o líquido está baixo. Então o que ele faz? Ele, quando nota que a carga da bateria está baixa, ele sobe a tensão de trabalho para 14.7, 14.5, 14.9, até 15 volts. Ele sobe para poder carregar rápido a bateria para que ela possa te oferecer vida útil. Só que quando o alternador trabalha nesse regime durante muito tempo, os equipamentos são para trabalhar com 12. Quando o carro está ligado, fica entre 3,8 e 14 volts. Já é mais ou menos um excesso para esses equipamentos. Se você coloca eles em regime de 15 volts, se for um Hanover, a primeira coisa que queima é o painel, é o New Light. Primeira coisa que queima, porque 14.5 volts é o limite na base ali da alimentação do painel e ele para de funcionar. Você queima mesmo o sistema, não adianta colocar outro painel que ele para de funcionar, entendeu? É muita tensão para o transformador, para o circuito e não adianta. Isso é recorrente em aquário, é recorrente em Hanover. O Hanover é o mais sensível porque ele é o mais ponderado na questão da eliminação. Por ele ser muito ponderado, a filtragem de entrada é bem alta, mas aí você joga a tensão lá em 14.7, em 15 volts, aí você ferra com a entrada dele e não dá certo não. E no dia a dia, o que influencia, o que muda no dia a dia? O que muda é o seguinte: alguns componentes da placa do seu rádio PX, eles não toleram mais que 14.2, 14.5 volts. E nesse ciclo de carga que o alternador faz uma bateria mais descarregada ou com pouco ácido, ele faz ela passar, nesse regime ele joga uma tensãozinha bem acima de 14.5, ele costuma variar 14.8, 14.9. Então essa tensão, essa voltagem, né, alguns entendem por voltagem, alguns profissionais entendem como tensão. Essa tensão na entrada de alguns componentes tende a não queimar o componente, mas altera o valor dele. Como assim? Ele funciona, tudo funcionando normal, mas o rádio não chega para lado nenhum. Aí você tira o componente que você quer fazer o teste, você mede lá e está funcionando. Você acha lá o coletor, a base, emissor, tudo certinho. Só que os componentes, eles têm uma numeração. Quando você tira da placa e você vai medir esse transistor, por exemplo, estou dando aqui um exemplo de um transistor. Você vai medir o transistor, ele vai te dar um número quando você mede ele fora da placa. E quando o transistor está alterado, ele dá um outro número totalmente diferente. E como é que a gente nota isso? Para alterar o valor de trabalho, eles não te entregam aquilo que está escrito no datasheet. Por isso que o calor é o pior elemento
que você pode ter num equipamento. Então vamos supor que seja na recepção, o rádio para de receber, a recepção fica baixa. Aí você vai no transistor de discriminação, tá funcionando. Aí você pensa assim, pô, mas tá falando o que tem de defeito nesse rádio? Você tá entendendo? Então, se você não tiver um termovisor, o que é o termovisor? Você liga o rádio, espera 5 minutos, aponta o termovisor para ele vai te mostrar o que está superaquecido. Aí você vê que tem uma seção de componentes superaquecidos e uma seção não está. O que estava acontecendo aqui? A seção que estava superaquecida, os transistores, todos eles alterados. Troquei, voltou a funcionar. Aqui na fonte eu tenho 3,8 volts, troquei, voltou a funcionar e não vai dar defeito. Mas e o que não deu depois de determinado ponto? Não deu porque rompeu uma bobina, aí parou de trabalhar o restante do equipamento. Aí você tem que trocar uma seção de transistores, tem que trocar alguns capacitores porque eles abrem, eles param de funcionar, tem capacitor que vira resistor no meio da situação, e depois que você troca aquela bobina, o rádio ele volta e acende de novo e ele volta para o normal. E esse tipo de sintoma ele é oriundo do nível da água da bateria ou da quantidade de carga que esse alternador está oferecendo. Por que você tem que observar isso? Porque 3 coisas podem estar acontecendo aí na sua estação. Primeiro, o regulador de tensão do seu alternador pode estar estragado. Aí se ele cuspir 15 volts, aí não tem nada que segura mesmo não. Regulador de tensão de alternador, quando estraga, cara, estraga muita coisa no teu carro. O que eu te falei, pode estragar o seu PX, pode estragar o seu CD, pode estragar seu módulo, pode estragar tudo, um montão de coisa. Segunda coisa, que é o mais importante e que quase ninguém sabe, nível do ácido da bateria. É o nível do ácido da bateria. Fala 3 vezes, nível de ácido da bateria. Quando você abre a bateria, que o nível está baixo, a corrente que ela oferece, suponhamos que seja 90 amperes. Ela não está oferecendo nem 30, nem 40 amperes. O alternador sabe o que ele faz. Ele aumenta os ciclos, é o que faz aumentar a tensão. Então, às vezes, você vai fazer um teste aí no seu carro, no seu caminhão, e você está medindo lá, está dando 15 volts. Ah, não, é o regulador de tensão que está errado. Calma, olha a bateria primeiro. Porque se o nível de ácido dela estiver baixo e o seu alternador for esses alternador top que tem no mercado, eles vão fazer ciclos para poder manter essa carga com o mínimo que ela tem que oferecer, que sejam uns 90 amperes. Se você colocar o ácido de bateria, né, a água desmineralizada lá direitinho, mas você foi lá e completou essa água, esse ácido, o alternador vai continuar o ciclo até carregar essa bateria. Enquanto ele estiver carregando, é legal que você tenha no seu painel um multímetro ou um instrumentozinho bobinho que eu tenho aqui no meu, quer ver? Tá vendo isso aqui? É o seguinte, eu uso no break na minha estação. Até porque eu uso monitor de serviço, eu uso vários instrumentos que são muito caros e que precisam de ter uma proteção. E a partir desse pequeno instrumento que vai ficar ligado na bateria, você consegue monitorar quando que o ciclo está subindo a tensão e o que você vai fazer? Desliga seu rádio, desliga seu CD, desliga tudo que for de uso constante e que tenha tensão limitada em 12 a 13,8 volts. Por quê? Porque você vai prejudicar esse material. Então, é barato você comprar um instrumento desse, você vai colocar ele pós-chave, você ligou o seu caminhão, você ligou seu carro, se você for no meu Gol tem, se você for na minha Paraty tem lá no isqueiro, aquela saída ali, eu não fumo, então tem aquela parede, graças a Deus, tem aquela saída ali para poder carregar celular e tem ali um multímetro e você tem que dar um jeito de colocar isso no seu veículo, porque assim você bateu na chave, você viu que está escrito lá 12 volts, você já sabe que seu carro não vai pegar direito, que tem alguma coisa consumindo ali bateria. Mas se você chegou lá, tem mais de 12 volts, bate na chave, ele pega. Se você virar na chave, você viu ali 11 volts, ele não vai pegar. Então tudo você já sabe. O momento de pegar no tranco, se for necessário, o momento de dar uma carga na bateria, o momento de comprar outra bateria, se for necessário. Você vai ver ali, ele dedura mesmo. Esse multímetrozinho aqui dedura. É um instrumentozinho muito interessante que não pode faltar na sua estação móvel nem na sua estação base. Você colocou isso na sua estação, você sabe qual que é a tensão da sua fonte.
você sabe qual que é a tensão do seu alternador e se ele está em ciclos. E se você vê de repente ele apontando de 14.6, 14.7, não vá primeiro no regulador de tensão, vá primeiro no nível de ácido da bateria. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque se você vê que está baixo, é só completar e respeitar os ciclos, tá bom? Faz isso, eu tenho certeza que você vai se surpreender com a vida útil dessa bateria. E não deixe de monitorar no seu veículo com esse multímetrozinho bobinho aqui. É um multímetro, né? Não deixe de monitorar a tensão do seu veículo, porque assim você consegue uma sobrevida em tudo. Bateria está caro, manutenção de alternador está caro, sair trocando o regulador de tensão não resolve. E a terceira coisa e principal disso tudo é você ter a noção de que você é o gestor da sua estação. Então a gente tem que fazer com que a manutenção desse conjunto ela seja sempre algo acessível para você. Então, antes de você prevenir um problema, mantendo o nível do ácido de bateria certinho ou monitorando se for a substituição do regulador de tensão ou o conserto, que foi o caso desse equipamento, queimou diversos componentes e teve que fazer um baita de um reparo, entendeu? Então a dica é essa, toma cuidado. Para você colocar um sistema desse no seu caminhão é muito barato, para colocar no seu carro é muito barato. Depois, se vocês quiserem ver, eu te mostro o que eu fiz na Paraty, o que eu fiz no Gol. Eu tenho certeza que vocês vão querer copiar a ideia. Um abraço, dá o seu likezinho aí.